O assunto que a gente vai tratar hoje... Olá, Gabriela, boa noite. O assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que, se a gente for pensar, ele, sei lá, na década de 80, 90, se falava muito mais sobre Larry e Dort, só que depois, aos poucos, foi diminuindo, né? Mas ainda é uma coisa que impacta muitas pessoas. Então, o objetivo da live é justamente resgatar um pouquinho o conhecimento sobre a Larry e a Dort, para que vocês possam perceber as vantagens que existe de você conseguir olhar de forma ampla todas as possibilidades que vocês têm em termos de trabalho. Então, estão falando sobre os objetivos da live. Karina, boa noite. Kelly, boa noite. Os objetivos nossos, eu até coloquei aqui de forma clara, que eu quero que vocês entendam como que vai ser importante esse entendimento. Então, olha só, quando a gente fala de Larry e Dort, a primeira coisa que eu quero deixar muito clara é a falta de conhecimento das pessoas sobre o que é e como que vocês podem ter, assim, possibilidades tanto em relação às empresas quanto em relação aos empregados. Por quê? Larry e Dort, como eu falei, década de 80 e 90 teve uma explosão de diagnósticos de Larry e Dort. Só que, aos poucos, foi diminuindo e nós vamos entender isso ao longo da live, o porquê. Mas, dia 28, tá? Que vai ser carnaval, então por isso não vai ter live, eu adiantei o assunto, porque é o Dia Mundial de Combate à Larry e à Dort. Então um dos objetivos da live é esse, é falar sobre a questão da Larry e da Dort. Quando a gente fala de Larry e Dort, a gente precisa saber que isso impacta a vida das pessoas que passam por essas, não são patologias, né? Mas essas classificações, esses desequilíbrios que são classificados em termos de Larry e Dort, e também as próprias empresas que têm um aumento do custo em relação à falta desses profissionais, ou em questão de indenização, a gente tem a própria questão mesmo governamental, tá? Então, assim, se eu entendo o que é a patologia, como que eu posso tratar, como que eu posso cuidar, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de apresentar para uma empresa o quanto que o meu trabalho pode ser benéfico. Por quê? Se você é uma pessoa que entende sobre essas disfunções, vamos colocar assim, disfunções, e você sabe tratar, você pode virar para uma empresa e colocar ali a sua possibilidade de atender os funcionários daquela empresa, para que aquelas pessoas não interrompam o ciclo de trabalho delas e, além disso, vocês conseguirem mostrar para a empresa o quanto que um profissional que é bem tratado, bem cuidado e que tenha a certeza que aquela empresa está pensando positivamente em relação a ele, o quanto que aquela pessoa vai render mais, vai trabalhar mais satisfeita, vai vestir a camisa da empresa. E como que é isso? Vocês sabem que tem a Quick Massagem. Além da Quick Massagem, existem empresas que separam espaços onde que os funcionários vão para lá e receber uma massagem mesmo na maca. Tem empresas que têm uma filosofia de pensar justamente no profissional, e aí aquele profissional, não importa se ele vai sair ali 10, 15, 20 minutos para receber um atendimento. Eles pensam no que esse funcionário ele entrega ao longo do dia ou ao longo do mês. Então, assim, se você consegue mostrar isso para a empresa, é sensacional. Outra coisa, existem muitas pessoas que sofrem por causa das disfunções ocasionadas pelo movimento repetitivo. Essa pessoa, às vezes, ela corre o risco de não conseguir desempenhar o trabalho como empenhava. Por exemplo, às vezes ela está numa linha de produção e que ela ganha X, e depois que ela tem uma lesão, ela é realocada dentro da empresa e às vezes ela vai ganhar menos.
Então, se você coloca na cabeça dessa pessoa que a prevenção é o melhor remédio, o que vai acontecer? Você, às vezes, vai ganhar um possível cliente, porque aquela pessoa vai entender o quanto que o seu trabalho pode beneficiá-la, ok? Esse é um dos objetivos em relação à live. Um outro objetivo, como impacta muitas pessoas, isso também impacta na qualidade de vida dessas pessoas. E a gente sabe que o quanto que a qualidade de vida ela está diretamente relacionada a como que essa pessoa ela interage em relação à questão social, em relação à parte psicoemocional, quanto que vai afetar normalmente a família. Afetando a família, vai virando um ciclo vicioso, porque vai afetar aquela pessoa de novo em relação ao trabalho. E hoje a gente sabe como que, graças a Deus, as coisas estão melhorando, mas a pandemia fez com que muitas pessoas perdessem o emprego. E hoje a gente tem um mercado de trabalho que é um pouco mais competitivo, justamente porque está faltando, né, vagas. Então, uma pessoa que está dentro do local de trabalho, ela não vai querer perder o trabalho dela. Então, mais um motivo para que a gente consiga mostrar o quanto que o nosso trabalho ele é benéfico em relação a manter essa pessoa bem, com uma qualidade de vida ok, um corpo ok, para que ela possa trabalhar de forma adequada, ser produtiva e, além disso, que ela possa ter uma vida em sociedade, em família bem. Por quê? Eu tenho falado, assim, essas lives todas, que o mais importante não é simplesmente a gente atrair uma pessoa e falar com ela do que a gente pode oferecer só em termos de produto, não. Eu fico vendo as pessoas falarem assim, não, eu faço esse tipo de massagem, eu faço aquele tipo de massagem, e o que eu vejo, na grande maioria das vezes, é que as pessoas elas não sabem fazer massoterapia. Elas sabem fazer técnicas. E quando uma pessoa sabe fazer técnica, ela vai ficar brigando por cliente. Quando você é um massoterapeuta e sabe trabalhar com massoterapia, aí você não vai brigar por cliente. Você tem um livro que chama Oceano Azul, né? Então, assim, o que fala é quando você está no Oceano Vermelho, é quando você está competindo com as pessoas ali fazendo a mesma coisa. E quando você está no Oceano Azul, é quando você está entregando uma coisa que é tão diferenciada e que você não precisa ficar concorrendo com ninguém. Então, essa luta por ficar ofertando os mesmos serviços e brigar por preço, que muitos fazem, ela pode ser modificada a partir do momento que você consegue entender o que é massoterapia e como que você vai entregar isso, como que você vai construir essa percepção do outro, seja lá uma empresa, seja um próprio cliente, do que você entrega. Então essa é a segunda questão. A quarta questão é o seguinte, afeta muitos profissionais que trabalham com massoterapia. Então, é incomum que eu tenha alunos que falam que não tem dor. Então, assim, a maioria dos alunos, seja no presencial, seja no online, eles me falam da quantidade de dor que sentem. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que quer começar na área e estava me pedindo orientações de como começar. E aí eu conversando com ela, ela disse para mim o seguinte, eu vejo as pessoas fazendo massagem e olha que loucura, né? Eu vejo as pessoas fazendo massagem e eu sinto que muitas ficam cansadas. E eu falei com ela, olha, mas isso é uma falha. Isso é uma falha de quem ensinou, isso é uma falha do aprendizado, isso é uma falha da capacidade de se organizar em relação ao próprio espaço, a própria ergonomia, de entender qual é a melhor alternativa dentro das técnicas que tem. Então, assim, é mais um motivo de eu ter escolhido esse tema. E outra coisa, a gente precisa começar a colocar na nossa cabeça que se fosse só simplesmente utilizar uma técnica e as pessoas ficassem sem dor, seria muito fácil, porque eu iria ali fazer o meu trabalho muito bem feito e aquela pessoa ficou ok.
Só que infelizmente não é isso que acontece. E principalmente quando a gente fala de lesões que acontecem de forma repetitiva ou que às vezes acontecem no ambiente de trabalho. Porque a gente vai ter que entender quem é aquela pessoa, a gente vai precisar fazer uma boa anamnese para ver se a gente vai precisar incluir outros profissionais no trabalho daquela pessoa. E outra coisa, para a gente saber quais orientações que a gente precisa dar para aquelas pessoas. Eu gosto de falar com as pessoas que a melhora, o processo terapêutico, ele não está só no momento em que a pessoa está no seu consultório. O processo terapêutico é antes daquela pessoa chegar, o contato que você faz com ela por telefone, pelo WhatsApp ou pelo direct do seu Instagram, ele já começa ali. E logo depois ele vai se fortalecendo quando aquela pessoa está ali na sua frente. Dependendo de como que você vai fazer uma boa anamnese para entender quem é aquela pessoa, como que você vai despertá-la para a necessidade de determinados cuidados. Então, um outro objetivo é munir vocês de percepções em relação a essas disfunções, a essas classificações de patologia e também de como você pode orientar essa pessoa para que ela seja bem cuidada e tanto previna, que é o melhor dos mundos é a prevenção, quanto você consiga deixar com que fazer com que essa pessoa pare de ter um determinado desconforto e não evolua para uma lesão, ok? Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Eu sei que às vezes, assim, é muita coisa, porque o fato é o seguinte, sempre em cada assunto nós vamos ter desdobramentos. E esses desdobramentos e essa percepção desses desdobramentos que fazem com que a gente tenha um diferencial. Então, boa noite para quem entrou por aí. Então, olha só para situar, então a gente tem um primeiro benefício de saber, um primeiro objetivo e benefício, que é saber como que a gente pode colocar na nossa narrativa a condição de trabalhar com as empresas, colocar na nossa narrativa a condição de trabalhar com as pessoas que trabalham, às vezes não na empresa, mas trabalham em casa com movimentos repetitivos e isso pode causar dor. Aquela pessoa que além de trabalhar na empresa, ela tem um ganho extra fazendo alguma coisa. Uma outra coisa, com muita gente sofrendo com isso, ainda mais agora em relação ao home office. A quarta coisa, primeira, segunda, terceira, quarta coisa, muitos massoterapeutas sofrem com isso e nós vamos falar disso no final e vocês saberem como abordar e quais orientações devem dar. Ok, então lá, vamos falar sobre a questão de LER e DORT. Por que existem essas duas siglas e por que eu preciso entender entre uma e a outra? No passado, não existia a sigla DORT. Só existia a sigla LER. Por quê? Se falava de lesões por esforço repetitivo. Então, a gente sabe que desde quando começou, desde lá da Revolução Industrial, você tem pessoas trabalhando em determinados lugares sem uma condição adequada e que essas pessoas precisavam ali, elas normalmente ganhavam até por produção. Então a gente sabe que desde esse período, essas pessoas começaram a trabalhar de uma forma com uma pressão muito grande para obter determinado resultado. E a gente sabe também que naquele período, o mobiliário, a ergonomia, as máquinas não favoreciam o funcionário. E essas pessoas começaram a ter diversas lesões e que muitos nem sabiam o porquê poderia ser essas lesões. Sabiam que às vezes a quantidade excessiva de horas trabalhando, né? Isso é uma coisa que favorecia, mas tinha muito mais coisas envolvidas, porque às vezes
no mesmo lugar que trabalhava um homem, trabalhava uma mulher, então trabalhos que às vezes não eram tão adequados para um gênero e era para o outro. Então isso tudo acontecia. Então assim, a partir daí foram se desenvolvendo a questão dos sindicatos e todas as questões, a questão de você entender qual que era o período que era adequado para trabalhar, isso que se acreditava, né? E daí foram acontecendo várias coisas, as máquinas foram melhorando, a questão dos sindicatos, a forma como que você deveria trabalhar e leis que amparavam os funcionários, né? Ok. Só que, se a gente for pensar, tá, no decorrer da história, tem coisas que falam de como começaram a surgir as compensações por causa de pessoas que tinham lesão. Então, assim, normalmente, tinha muitas pessoas que tinham dor de fato, e essas pessoas, elas precisavam ser amparadas legalmente para que elas pudessem ali ter um tempo de descanso. Só que, infelizmente, muitas pessoas também se aproveitaram dessa questão que, às vezes, a pessoa ficava ali, que as pessoas falavam, né, de serem encostadas, hoje ainda usam esse termo, né? As pessoas paravam porque elas não tinham capacidade de executar o trabalho. Só que, infelizmente, a gente está falando de seres humanos. E quando a gente fala de seres humanos, eu falo isso porque eu sou um ser humano, eu sei que eu tenho virtudes, mas sei que eu tenho vícios também. Então, muitas pessoas, de forma a burlar o sistema, a se beneficiarem do sistema, começaram a simular determinadas patologias justamente para poder ganhar os benefícios. Seja o benefício de um afastamento, seja o benefício de uma aposentadoria. E aí, cunhou-se um outro termo, que é o termo DORT. Só para a gente colocar isso e para ficar claro, porque assim, gente, tem pessoas que sofrem verdadeiramente com isso, sofrem, e que aí é importante desvincular uma coisa com a outra, justamente para que essas pessoas que sofrem sejam vistas de forma mais rápida possível e tenha suas necessidades acolhidas para que essa pessoa pare de ter desconforto e às vezes usufrua de uma aposentadoria de uma forma verdadeira. Vou contar 3 casos, tá? 3 casos que eu conheço. O primeiro caso é um cara que frequentava a mesma academia que eu frequentava. Esse cara ele era bancário e aí ele foi aposentado por LER. E esse cara, na academia, ele ficava se gabando que ele ganhava um salário sem trabalhar e esse cara pegava horrores de peso, você não via ele fazer cara feia em relação a nada, e esse cara, ele morava no mesmo bairro que eu e claramente falava dos benefícios que ele estava tendo de ter uma aposentadoria e sem ter lesão nenhuma. Esse é um caso. O segundo caso, de uma pessoa que trabalhava na parte de telefonia, de telemarketing, e ela teve um problema real que, por causa de excesso de estresse e tudo, se a gente for pensar naquela época, o ambiente ainda não era bem elaborado igual é hoje, né? A gente sabe que, infelizmente, tem muitos lugares que ainda não são, mas, enfim, essa pessoa precisou sair por causa de uma questão psíquica ou psicológica, tá? Ela saiu, foi afastada, cumpriu ali o afastamento, só que o que acontecia? Essa pessoa, toda vez que ia chegar no momento onde que ela ia fazer a perícia, o que acontecia? E isso, gente, ela falou pra mim, eu não escutei da boca de ninguém. Ela falou que ela pegava medicamentos ali, se eu não me engano, eu acho que era Gadernal, né, ou um outro, e tomava mais de um e pedia a mãe dela para levá-la na perícia. E ela chegava na perícia babando, sem nem conseguir falar direito. Esse é um segundo caso. E o terceiro caso foi de uma pessoa que eu tratei. Ela era mãe
de uma pessoa que era amiga minha na faculdade. E essa pessoa, eu entrei na faculdade de fisioterapia depois de 10 anos já que eu trabalhava com acupuntura e massagem, tá? Então essa pessoa virou e falou assim, olha, você pode tratar minha mãe? Eu falei, perfeitamente. E aí eu fui tratar a mãe dela. Tratei uma única vez. E aí a mãe dela sumiu e eu perguntei para ela, olha, e aí, sua mãe? Olha, ela falou que não vai mais porque ela melhorou muito. Então, se ela continuar melhorando, o governo não vai encostá-la. Olha só. Então, assim, eu estou falando de 3 casos que, de perto, eu vivenciei. Então, infelizmente, pessoas que, seja lá, por qual motivo for, mas estão agindo de má fé, essas pessoas atrapalharam outras pessoas que sofriam de verdade e estão sofrendo. Então, lesão por esforço repetitivo, eles tiveram que cunhar um outro termo para designar lesões, problemas que acontecem em relação ao trabalho. E daí a DORT. Então, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. E é muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque uma pessoa pode ter uma lesão por esforço repetitivo sem estar trabalhando. Ela pode ter uma lesão por esforço repetitivo em casa. E se a gente não conseguir entender essa diferenciação e mostrar para a pessoa que às vezes uma coisa que ela está fazendo em casa, numa postura inadequada, ela pode levá-la a uma lesão, a gente está deixando de orientar. E eu falo que todo profissional de saúde, ele precisa ser um orientador, ele precisa ser um educador. Por quê? Se você educa uma pessoa que você trata, você está fazendo com que aquela pessoa te enxergue de uma forma que ela não enxergou profissional nenhum. Você faz com que essa pessoa entenda que você é um cuidador. E quando você, aos olhos dessa pessoa, vira um cuidador, vira um educador, vira uma pessoa que pensa na saúde dela de forma integral, você pode ter certeza absoluta que ela vai te indicar com uma facilidade maior. Você pode ter certeza absoluta que essa pessoa, a partir quando ela tiver um desconforto, você vai ser a primeira pessoa que ela vai procurar. Gente, é muito comum chegar pacientes que eu atendo e acontece uma determinada lesão ou qualquer coisa e fala assim, Fabiano, aconteceu isso comigo aqui agora. Você acha que eu devo ir ao médico? O que você acha que eu devo fazer? Porque a pessoa começou a ter tanta confiança em você que ela vai te procurar. E aí é aquela coisa, né? Quando uma pessoa começa a ter muita confiança em você, aí a gente também começa a ter o quê? Mais responsabilidade, né? Por quê? Quando a pessoa chega para te perguntar uma coisa e você, às vezes, dá um caminho para ela, você está sendo responsável por isso. Até mesmo uma indicação. Por isso que é tão difícil dar indicação. Porque você vai indicar uma coisa, ou um médico, ou um físio, ou uma fono, ou uma nutricionista, ou um determinado produto. Você tem que ser responsável por aquilo, tá? Então, assim, quando a gente consegue ter essa diferença, você vai começar a sensibilizar a pessoa daquela postura, às vezes, que ela fica fazendo uma determinada coisa, de um excesso que ela comete, às vezes, quando ela está fazendo um trabalho de casa. Isso tudo entra a lé. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre algumas outras coisas. E a DORT, então, são todas as lesões que a pessoa pode ter no ambiente de trabalho. Tá? Essa diferenciação, ela normalmente precisa ser bem clara, porque a pessoa só vai ter um benefício realmente quando ela tem uma lesão se aquilo foi identificado verdadeiramente que aquilo aconteceu no ambiente de trabalho. Tá? E eu falo com vocês
que, igual eu falei, das pessoas que infelizmente, de má fé, escolhem, por exemplo, simular um problema, essas pessoas fizeram com que todo benefício que as pessoas que sofrem de verdade têm, esse benefício hoje ficou muito mais difícil de ser concedido. E se eu não me engano, há pouco tempo atrás, o INSS chamou uma leva de pessoas que foram afastadas por causa de Ler e Dort para fazer uma nova perícia. E muitas pessoas foram devolvidas aos postos de trabalho porque foi detectado por uma nova forma de enxergar que essas pessoas eram capacitadas a voltarem ao trabalho. Eu espero que esse sujeito que eu conheci lá, ele tenha sido um deles. Porque aquele sujeito, ele estava comendo dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, e ele estava tirando a capacidade de uma pessoa que realmente tinha necessidade de ser afastada de afastar. Eu sei de casos que pessoas que não têm condições nenhuma de trabalho, que essas pessoas vão pipocando por locais, por setores, né, às vezes dentro de uma empresa, porque elas nunca vão ser aposentadas, porque a visão, às vezes, do problema, ela não vai acontecer. Até mesmo porque a gente sabe, a gente falou da fibromialgia e a gente sabe de todas as patologias crônicas, que às vezes você vai fazer um exame e não vai detectar que tem uma estrutura que está lesada. Mas aquela pessoa, ela sente tanta dor, ela teve uma lesão em cima da outra. Por mais que elas foram cuidadas, o cérebro começou a interpretar uma lesão que às vezes não existe. É que eles chamam das dores nociplásticas. Então, assim, a gente falou um pouco sobre isso lá na live de fibromialgia. Mas, voltando, essas pessoas atrapalharam quem precisa de verdade, tá? Falando do diagnóstico, quem vai ofertar esse diagnóstico é o médico, é o clínico, é o ortopedista, é o reumatologista. Esse diagnóstico é um diagnóstico médico. Então, não adianta, eu fico vendo, né, alguns profissionais tentando fazer uma coisa que cabe ao médico. Então, quando a gente fala de diagnóstico, eu tenho que entender que esse diagnóstico ele é restrito a um determinado grupo de profissionais. Então não adianta o terapeuta querer virar e falar assim, não, eu vou dar um diagnóstico, vai lá que você tem isso. Não adianta. O que adianta é você ter entendimento do que do que a gente está falando, dessas classificações ou das patologias, para virar para a pessoa e falar assim, olha, procura determinado tipo de médico. Lembra que a gente falou lá da fibromialgia, que o profissional que é mais capacitado para perceber isso, querendo ou não, é o reumatologista? Então, assim, não desmerecendo nenhum médico, mas esse profissional ele vai ver muitas pessoas com esse tipo de caso. Então, ele tem condições de fazer um diagnóstico para que essa pessoa tenha um bom tratamento. E falando, né, Natália que entrou aí agora, depois vou até chamá-la para uma live em algum momento, porque depois a gente vai falar sobre isso lá para frente. Eu tenho que pensar em questão de alimentação, eu tenho que pensar em muita coisa para dar um tratamento adequado para as pessoas, ok? Mas aí falando então, o médico que vai dar esse diagnóstico e aí a pessoa depois... Porque às vezes essa pessoa ela tem um diagnóstico médico, mas quando ela vai para uma perícia, pode ser que ela não passe na perícia. Por quê? Além do diagnóstico, às vezes vai ter que ser comprovado por exames, e mesmo sendo comprovado por exames, há uma dificuldade de um afastamento ou uma aposentadoria por causa desses critérios todos que foram aumentando para inibir essas pessoas que se aproveitaram do sistema, tá? Então, lesão por esforço repetitivo, ela pode acontecer em qualquer lugar. Ou seja, se é uma pessoa, por exemplo,
que trabalha numa empresa, ela não tem o fator de repetição, mas ela chega em casa, por exemplo, e vai tocar guitarra, e ela fica ali treinando ou estudando 4 horas seguidas. Ou se é uma pessoa, por exemplo, que ela em casa, ela tem o hábito ela gosta muito de cozinhar, de fazer doces, e às vezes fica ali mexendo uma panela durante muito tempo. Se é uma pessoa, por exemplo, que tem uma casa muito grande, eu conheço uma paciente que é assim, ela tem uma casa muito grande, ela tem várias lesões que foram adquiridas ao longo da vida, mas ela tem uma casa muito grande e ela tem um perfeccionismo muito grande. E aí ela acredita que ela tem que limpar a casa dela com muita frequência, a casa toda. Então ali tem uma lesão por esforço repetitivo, porque tem uma estrutura que já está deficiente, tá? E a gente entra naquela história que a gente já falou de capacidade de demanda, que eu venho falando sempre. Nós vamos voltar um pouco em relação a isso. E aí tem as pessoas também, por exemplo, a pessoa tem o trabalho dela, no trabalho dela ela não tem componente de movimento repetitivo. Só que essa pessoa gosta, por hobby, de fazer trabalho manual, tricô, crochê, trabalhos micros ali às vezes. E essa pessoa, pelo hobby dela, tem pessoas que gostam de pintura, tem pessoas que gostam de trabalhar com cerâmica, trabalhar com madeira. E aí, no hobby dela, tem movimento repetitivo. E ali está a gênese da lesão, e não no trabalho. Então, isso tudo é importante a gente saber para que a gente eduque essa pessoa, para que ela vire e tenha condição de resolver o problema antes de virar uma lesão de fato, tá? Porque quando eu tenho uma pessoa que sente só dor, sente só dor não, né? Ela sente dor, mas não tem nenhuma lesão, ok? É muito mais fácil de tratar. Agora, quando essa pessoa sente dor e essa dor não passa, e essa dor começa a tirar a qualidade de vida, atrapalhar a funcionalidade, normalmente ali, junto com aquela dor, já tem uma lesão, ok? E se essa lesão ela foi ocasionada no trabalho, a gente precisa fazer com que essa pessoa ela tenha ali uma indicação de ir para um médico, ir para o médico de trabalho. Infelizmente, nem toda empresa tem, mas muitas empresas, as empresas grandes, têm um médico de trabalho e que esse médico vai ter condições de dar um encaminhamento para essa pessoa, tanto para o tratamento, quanto de beneficiá-la em relação a entender dentro da empresa o que está de errado para que seja corrigido, tá? Hoje eu sei que os próprios sindicatos, eles podem, junto com as empresas, criar, ou na própria empresa, criar comissões junto com os funcionários para poder entender o posto de trabalho, para entender as atividades, para daí, então, criar formas de minimizar o que está acontecendo com a pessoa, tá? Uma coisa é eu enxergar um trabalho e falar assim, não, tá, aquela pessoa precisa de uma mesa mais alta, ela precisa de uma cadeira adequada, olha, aquela pessoa precisa de, sei lá, um carrinho para carregar aquela mercadoria, aquela pessoa precisa de uma bota, por exemplo, para não cair alguma coisa pesada, ela precisa de uma luva para não se queimar. Uma coisa é eu, de fora, pensar nisso, e outra coisa é eu vivenciar a coisa. Por isso, quem é importante para poder dar condição para que o posto de trabalho seja modificado é justamente o trabalhador. Então, esse trabalhador, junto com o empregador e junto com os profissionais que têm capacidade de enxergar o todo ali, de fazer a intervenção. Daí, a importância da gente valorizar os outros profissionais, e aí entra um profissional que é muito importante, que é o profissional que tem conhecimento de ergonomia, tá? Na fisioterapia tem várias pessoas que se especializam na parte de ergonomia.
E para mim, sem desmerecer os outros profissionais, mas o fisioterapeuta que entende de ergonomia, ele tem uma capacidade maior de ajudar em relação ao posto de trabalho, tá? E se essa pessoa é uma pessoa que entende de ajustes em relação aos mobiliários, tem um entendimento em termos de arquitetura ali também, ela vai ter uma capacidade maior de ajudar as pessoas. Normalmente, você tem empresas que têm os dois profissionais. Você tem o arquiteto e você tem o fisioterapeuta que tem esse olhar para ajudar a pessoa, tá? Então seria isso. Então, definido o que é LER, o que é DORT, a gente precisa ir falando, né, sobre a questão dos diagnósticos. A gente precisa saber que quando a gente fala de diagnóstico, tá? LER e DORT não é o diagnóstico. LER e DORT são classificações, tá? Então, o diagnóstico, e lembrando, quem vai dar esse diagnóstico é o médico, tá? Porque é importante deixar claro isso, porque às vezes se você virar e falar com uma pessoa, tá? Imagina, eu não vou falar nem eu como massoterapeuta, não. Vou falar como fisioterapeuta, tá? Se eu chegar e falar com uma pessoa, falar, olha, fala com o médico que você está com uma tendinite. Primeiro, o médico não vai querer nem escutar, tá? Quando você às vezes faz um relatório para poder enviar para o médico, às vezes o paciente fala que o médico nem pega. Infelizmente isso acontece muito, tá? Aí vai você, por exemplo, o massoterapeuta, virar e falar assim, olha, fala com ele isso. Gente, a pessoa ela vai te ridicularizar. Então, não é porque você não tem capacidade, mas é porque eles acreditam que esse diagnóstico só cabe a eles. E, infelizmente, por lei, isso seria. Então, em relação, por exemplo, ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz o diagnóstico cinético funcional. Então, é importante a gente respeitar cada área. E aí, por que eu falo isso? Muitas pessoas às vezes acreditam que eu estou puxando sardinha para um lado e para o outro. E eu quero, na verdade, ser esse mediador. Essa pessoa que entende, que fala assim, olha, eu conheço o que um lado sofre, eu conheço o que um outro lado sofre, eu conheço como essas partes podem se complementar para que todo mundo ganhe. Então, quem é o profissional que mais toca, que mais tem ali aquele contato íntimo ali com o tecido da pessoa? É o massoterapeuta. Hoje, graças a Deus, muitos fisioterapeutas estão se despertando para essa questão da massoterapia. E graças a Deus por outras terapias também, terapias manipulativas, a liberação miofascial, mas ainda é pouco. E aí o massoterapeuta que está ali no contato direto com o tecido o tempo inteiro, e além do contato direto com o tecido, está ali às vezes 50 minutos, 1 hora e 15 trabalhando com aquela pessoa, e às vezes vindo vários processos psicoemocionais, questões físicas, entendimento da pessoa em relação ao corpo dela. Esse profissional, ele tem condições de virar e falar assim, olha, está acontecendo alguma coisa aqui e que não está legal. Procura esse profissional, procura aquele profissional para que você tenha um complemento do que a gente está trabalhando. E daí, o que a gente trabalha? A gente trabalha com práticas integrativas complementares. Quando a gente entende isso e a gente para de brigar com determinadas áreas, a gente cria o quê? Aliados. A gente cria pessoas que trabalham juntas e que indicam. Então, gente, é sensacional quando isso acontece. Eu estou vendo um movimento, infelizmente, acontecendo, das pessoas quererem criar uma questão na Masso, mas pegando as coisas de outros lugares. Eu tenho visto pessoas fazendo eletroestimulação com TENS, por exemplo, e isso é uma coisa que até que tenha uma possibilidade de outra profissão colocar, compete ao fisioterapeuta. Então, assim, se a gente entender que na própria área a gente tem uma capacidade de mostrar para o meio
o como que a gente tem condições de resolver as coisas e de sensibilizar, nossa, fica muito, muito fácil. Olha só, a Sinara falou uma coisa sensacional, né? Que formou em físio há pouco tempo e que nunca vai abandonar a massoterapia. E não precisa. Gente, olha só, eu tenho agora em março, serão 23 anos trabalhando com massoterapia. E formado em físio, eu tenho 12 anos. E aí, o que faz a diferença em relação ao meu trabalho é o quanto que eu toco as pessoas. Então, assim, é um diferencial que é absurdo. Porque, assim, as pessoas... É muito engraçado. Porque, assim, além de toda a outra parte de diagnóstico, muito do diagnóstico que eu faço, muito da percepção de tratamento que eu faço é com toque. Então, eu tô ali conversando com o tecido o tempo inteiro. E é isso que tem que ficar na cabeça dos massoterapeutas. Ninguém toca o tecido e conversa com o tecido e tem uma capacidade de ter uma percepção tão grande assim. Digo, outros profissionais que se empenham, essa é a palavra, que se empenham no toque tecidual, nesse trabalho mais íntimo ali em relação com o corpo da pessoa, com a parte de pele, a miofáscia, dependendo ali do que você está trabalhando, se não se empenharem, não conseguem ter esse refinamento do toque, ok? Então é isso. Se a gente entende que cada um tem a sua participação, boa, ok, tá? Joia. Então, a gente vai estar falando de tendinites, bursites, epicondilite, síndrome do impacto. A gente vai falar sobre problemas às vezes no joelho, problemas na coluna, coluna cervical, coluna lombar, tudo por causa de movimento repetitivo. E aí, lembrando de novo, LER não necessariamente está relacionado ao trabalho. DORT sempre está relacionado ao trabalho, ok? E aí, para a gente entender como que uma estrutura lesada pode se prejudicar, eu tenho que pensar diversas causas, tá? Que desencadeiam. Só tomar água aqui. Então, olha só. A primeira delas, eu particularmente acho que é a primeira. A falta de percepção corporal. Quando a pessoa tem uma percepção baixa, ela não consegue ter entendimento de quando que o corpo começou a ser lesado. Então, se eu tenho uma boa percepção, eu vou virar e falar assim, gente, que engraçado, meu corpo não tá legal. E aí a pessoa vira e fala assim, olha, eu sentia muito bem, de vez em quando eu fazia um determinado trabalho, sentia bem, às vezes eu dormia cansado, no outro dia eu estava ok. Só que, engraçado, agora está demorando 2, 3 dias para poder passar. Então, se a pessoa não tiver essa percepção, ela vai se machucando, tá? Outra coisa, eu preciso pensar em relação a todas as questões que podem me lesar. Uma tarefa de casa, por exemplo, que eu posso estar executando. Imagina só, às vezes tem pessoas que trabalham com furadeira. Às vezes a pessoa vai lá fazer um trabalho na casa dela, nunca mexeu com furadeira, vai lá e compra uma furadeira e vai fazer um serviço que tem que furar um tanto de coisa, tá? A furadeira, ela tem a alça que você segura nela aqui, e aí a maioria das pessoas, ela pega a furadeira aqui, ó, e começa a furar. Só que a furadeira em cima dela, ela tem um lugar para você encaixar a mão, justamente porque ali é o melhor lugar para você fazer força. E aí, se você faz força ali, você está fazendo menos força, seu braço de alavanca para poder furar é melhor, a vibração que você vai ter é muito menor do que você fazendo isso aqui. Então, se eu tiver essa percepção, já muda. Então, essa coisa de aprender a utilizar as coisas de uma forma correta. Olha, simples coisas. Por exemplo, você vai, por exemplo, você quer cozinhar. Você gosta muito de cozinhar.
Só que você não consegue, você não sabe amolar a faca. Então aí você vai cortar uma coisa lá e com uma faca que não está amolada, ou uma faca que não é a faca própria para fazer aquilo. E aí o que vai acontecer? Você está se forçando. Aquilo ali foi um movimento repetitivo. Olha só, imagina uma pessoa que vai fazer uma ceia de Natal, ou ela está fazendo aniversário e aí ela quer fazer pratos especiais, ela quer fazer uma festa ali para todo mundo, e é aquela pessoa que gosta de fazer tudo. Se ela não está bem preparada, se ela não sabe qual ferramenta ela vai utilizar, ela vai ter problema, tá? Tem pessoas, por exemplo, que fazem trabalho voluntário e essas pessoas cozinham muito bem. E aí vão, por exemplo, para uma ONG para cozinhar para mais pessoas. Só que elas vão usar uma panela maior, elas vão usar às vezes uma colher que não dá uma pega adequada na mão. E aí ela faz aquele trabalho todo final de semana. Essa pessoa ela tende a se lesar também. A ergonomia falando em relação à casa, por exemplo. A pessoa, por exemplo, está lá e a bancada, a mesa da cozinha, elas são inadequadas para a pessoa trabalhar e isso vai favorecer a lesão. Se a gente pensa em locais de trabalho, se essa pessoa ela não sabe como que ela vai se adequar em relação à mesa, em relação ao computador, em relação à cadeira, outra coisa, a estatura da pessoa. Essa pessoa, às vezes, é uma pessoa que ela está fazendo um serviço, por exemplo, que para a estatura dela e o mobiliário não tem nada a ver. Imagina uma pessoa muito alta, trabalhando numa bancada em que todo mundo trabalha e com um trabalho que é um trabalho mais minucioso. Essa pessoa, para ela trabalhar fazendo essa minúcia, ela vai ter que se curvar mais. E esse curvar em excesso vai fazer com que ela force o pescoço, a visão, a região lombar. Então, assim, tudo isso fica inadequado, tá? Outras coisas. Às vezes eu posso ter uma lesão por esforço repetitivo relacionada a um esporte, tá? E relacionado a esse esporte, eu posso pensar em relação ao material que eu estou usando. Depois a gente vai fazer uma live para frente falando sobre a parte esportiva, tá? Porque muitas pessoas trabalham com massagem esportiva, mas não conhecem os esportes das pessoas que estão lá. Então, cada esporte tem um risco de lesão específica. Boa noite a todos que estão entrando. Obrigado por estar aqui. Então, eu posso ter uma pessoa que o esporte que ela está fazendo não tem nada a ver com a complexão física dela. Às vezes o material esportivo que ela está usando é um material errado. Às vezes ela está praticando aquele esporte por mais horas que deveriam. Às vezes ela está evoluindo naquele esporte mais rápido do que deveria. Às vezes a pessoa ela tem uma destreza muito boa, só que o corpo dela ainda não se organizou o suficiente para dar conta daquela demanda. Às vezes aquela pessoa, por exemplo, é uma pessoa que não está esperando o tempo de evolução. Às vezes a pessoa pode estar ali fazendo uma musculação e aí a pessoa faz uma hipertrofia de uma forma tão rápida que o corpo não conseguiu se organizar. Aquilo ali pode lesar um nervo, pode dar uma comprimida ali, ou o próprio inchaço por causa da execução daquela tarefa foi lá e aumentou a compressão no nervo, tá? Então, assim, diversas questões. Eu posso ter uma mãe, por exemplo, que só no período da gravidez já pode acontecer isso. Por exemplo, assim, você já deve ter ouvido falar da síndrome do túnel do carpo quando a mulher fica grávida, porque já tinha uma coisa predisponente ali, provavelmente, com a gravidez, inchaço, e aí mais facilidade de ter uma compressão do nervo mediano no canal do carpo. Então, assim, várias coisas. Depois, num momento também, a gente fala sobre isso. Que mais? Falando em termos de trabalho em empresa, não só em empresa, tá? Se eu estou fazendo uma determinada coisa, eu preciso entender qual o tempo que eu estou ali fazendo, qual a sobrecarga das estruturas. Às vezes eu estou fazendo uma coisa que tem, por exemplo, uma vibração, aquela vibração ali vai me atrapalhar. Eu posso estar fazendo uma coisa de forma veloz.
Antigamente, vai entregar a idade agora, né? Mas antigamente tinha curso de digitação, curso de datilografia. Eu lembro de uma paciente minha falando que ela passou num concurso e nesse concurso, para você passar, você tinha que bater não sei quantas teclas, quantas palavras por minuto. E aí ela falando que a prova foi num lugar aberto e aquele tanto de máquina de datilografia e aquele barulho assim infernal do povo batendo máquina adoidado. Porque aquilo ali, quanto mais palavras e de forma correta a pessoa conseguisse bater, melhor era a colocação dela. Então olha que loucura isso. Muitas pessoas que trabalhavam na época de digitação lá atrás, a pessoa ganhava por produção. Então, um cara que tinha uma velocidade muito grande de digitação, ele conseguia, digitar mais laudos, digitar mais material e ele ganhava pela quantidade de material que digitava. Então, essa pessoa virava e falava assim, eu vou parar? De jeito nenhum. Então, quanto mais ela fosse, mais ela ganharia. E aí, a lesão às vezes estava ali. Porque aquela pessoa, naquele momento, como não tinha... percepção, não tinha um conhecimento de tanta coisa assim, aquelas pessoas elas tinham que ser obrigadas a parar. E vocês sabem que as empresas hoje, elas têm ali, o funcionário ele precisa parar de tanto tempo. E principalmente as empresas, por exemplo, japonesas, tem um amigo meu que ele entrega peças em uma empresa japonesa e ele fala assim, olha, não tem conversa. Na hora que dá um determinado horário, uma campainha toca e aí ninguém consegue trabalhar porque as máquinas param e essas pessoas têm que ir para o corredor para fazer os exercícios, que são as ginásticas laborais. Então, assim, só que a gente sabe que da mesma forma que existem essas empresas, existem empresas que não cobram do profissional. Às vezes tem até ginástica laboral, a pessoa não vai. No momento da ginástica laboral, às vezes... E eu estou falando isso porque eu já presenciei isso. As pessoas, ao invés de fazer a ginástica laboral, o que elas fazem? Elas pegam e usam aquele tempo para fumar. Então, assim, ou só para conversar, pegam um cafezinho e ficam conversando. Só que isso vai refletir depois na sobrecarga dessa pessoa. Por quê? Nós não fomos preparados para ficar mais do que 2 horas em posição nenhuma. A gente precisa se movimentar. Então essas leis, essas normas, elas vieram justamente para isso. Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui, né, falando sobre isso, é a necessidade de educar as pessoas para essa adesão em relação a tanto a parar quanto a fazer exercícios. A gente pega muitas pessoas no consultório que são pessoas que trabalham por conta própria, são profissionais liberais e que essas pessoas elas precisam ter condição, ser sensibilizadas da necessidade de parar. E aí o que eu vejo muito, a gente fala com as pessoas, a pessoa fala o seguinte, eu esqueço de parar. E aí normalmente eu falo assim, olha, se você esquece de parar, coloca no seu celular um aviso para você parar de 1 em 1 hora, nem que seja para você espreguiçar. Já é sabido hoje que a falta de movimento vai fazer com que a fáscia ela se enrijeça. Por quê? A falta de movimento ela vai adensar o ácido hialurônico que está entre as fáscias, consequentemente os tecidos eles perdem deslizamento e consequentemente atrapalha a função e aí vira um ciclo vicioso que nós vamos falar dele agora para frente aqui. Agora eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante aqui e depois a gente entra no ciclo vicioso para falar do ciclo virtuoso e a gente caminhar para o final. Os profissionais que trabalham com massoterapia são um dos que mais se lesam. Primeiro, porque a maioria dos cursos não preza tanto pelo cuidado do profissional.
A primeira coisa que deveria ser ensinada é como que essa pessoa vai perceber o corpo dela, quais são as lesões primárias que aquela pessoa já tinha antes de entrar na área e como que ela vai fazer para que ela possa se proteger. Infelizmente, eu recebo muitas pessoas nos cursos queixando de diversas dores. Então, tal qual os outros profissionais que se lesam, o massoterapeuta normalmente lesa, tem tendinite de Kerben, tem síndrome do túnel do carpo, epicondilite, problemas sérios em relação a pescoço e ombro. Eu já tive várias pessoas que tiveram que parar, tá? Porque tiveram hérnia de disco e não conseguiram mais trabalhar. Eu tenho uma aluna que veio para o curso, foi até interessante, porque quem pagou o curso para ela foi uma aluna dela, foi uma paciente dela, que virou e falou assim, olha, eu vi um curso, eu vou pagar para você, porque o que ele fala é de você ter mais resultado investindo menos força. E essa pessoa chegou para o curso e eu mostrando para ela o quanto de força que ela executava, e aí o que aconteceu? Ela foi diminuindo a quantidade de força, só que ela já estava tão machucada que a última notícia que eu tive dela foi que ela precisou interromper o trabalho por causa de uma hérnia de disco absurdamente grande, tá? Muitas pessoas também usam o Beto Paiva, né? Uma pessoa que produz, se eu não me engano, produz instrumentos que utilizam na liberação miofascial instrumental, né? Muitas pessoas utilizam ferramentas que, infelizmente, o que eu vejo que muitas pessoas utilizam ferramentas que não são boas, né? Isso ele pode falar, e tem muitas pessoas que não sabem utilizar as ferramentas, porque elas não aprenderam nem a usar o próprio corpo. A gente só tem condições de usar uma boa ferramenta a partir do momento que eu tenho uma sensação boa. Então, uma pessoa que tem uma boa percepção manual, ela tem condição de utilizar uma boa ferramenta para poder ter um bom resultado. E aí, voltando, essas pessoas não são orientadas adequadamente, nem em relação ao cuidado do corpo, nem em relação à questão de adequação de material. Às vezes a pessoa ela não sabe qual ferramenta que ela vai utilizar, se ela vai utilizar para aquela patologia, para tratar aquela disfunção, se vão ser os dedos, se vai ser o cotovelo, se ela vai utilizar os metacarpos, se ela vai utilizar às vezes a interfalangiana, ela não sabe. Ela não sabe às vezes qual força que ela vai empregar para poder fazer aquilo. Tem determinadas disfunções que não adianta você colocar força. Quanto mais força você colocar, mais rígido vai ficar o tecido. Então você tem que só entender que aquele tecido ele não está se soltando, não é pela quantidade de força. Ele não está se soltando porque você não conseguiu acessar ele de forma correta. Ou ele não está se soltando porque tem um tempo. Então, o ciclo inflamatório, ele tem uma sequência de eventos que vão estar ali acontecendo de forma concomitante, mas se eu não respeito esse ciclo, aquela pessoa não vai melhorar. Então, assim, olha a quantidade de variáveis. Velocidade. Tem pessoas que utilizam um excesso de velocidade para fazer manobras. A gente sabe já que a fáscia é um tecido que tem uma propriedade que é tixotropia. Então, assim, esse tecido, na hora que você fizer força, ele vai responder se retesando. Então, assim, tudo isso. E aí o profissional, ele não é educado a fazer isso. Então, gente, eu vou falar com vocês com toda sinceridade, tá? Procurem bons cursos, procurem bons profissionais. Vocês hoje em dia, por que é melhor a pessoa fazer um curso de massoterapia hoje do que quando eu fiz há 23 anos atrás? Você não sabia quem que era a escola de verdade, a não ser uma pessoa que te falou. Hoje não. Hoje você vai fazer um curso
olha o profissional, olha o que ele fala, olha se ele realmente tem um cuidado em relação ao que ele está pregando para vocês, olha se esse profissional fala da prevenção. Porque às vezes, o que eu vejo muito, as pessoas com muito desejo, muita necessidade de se mostrarem para as câmeras, mas pouco falando em relação a benefício que vocês precisam ter. Então, assim, e isso eu posso falar com uma tranquilidade, assim, absoluta, absurda mesmo, porque, assim, desde o início que eu comecei, o meu cuidado é de fazer com que vocês consigam se proteger. Porque a pior coisa do mundo é uma pessoa sentir dor e ter que trabalhar. Eu falo isso de experiência própria. Por quê? A primeira clínica que eu comecei a trabalhar, infelizmente, a pessoa, por mais que tinha conhecimento disso, que a pessoa tinha uma escola, então por mais que ela tinha conhecimento disso, ó, se eu estava atendendo, quanto mais pessoas eu atendesse, melhor era. E era uma pessoa atrás da outra. Assim, ó, uma pessoa atrás da outra. Então, assim, se eu estava me machucando, o problema era meu. E ainda tinha uma coisa, putz, como eu queria começar, então eu estava ali, não, vamos trabalhar. E aí, uma lesão em cima da outra. E aí eu vou falar com vocês de conhecimento de causa. Porque quando as pessoas viram e falam assim, putz, mas você se preocupa muito com isso, né? Você fala muito disso, e aí, na hora que você está ensinando, você fala de uns cuidados ali e tal. Por quê? A minha metodologia de trabalho, ela foi sendo construída através das minhas lesões, através das buscas que eu tive que ter para não parar de trabalhar. Então, eu falo com todo mundo, aqui tem uma risoartrose, que é uma outra coisa que acontece muito com profissionais que ficam usando essa pinça aqui do polegar. Então, hoje, vocês já devem ter falado disso, vendo falar isso, olha, usem o polegar com muito cuidado, em momentos específicos, juntem um polegar no outro para poder trabalhar, para dar sustentação. Então, assim, cuidado, planejem bem o seu atendimento, entenda que não é você fazer várias técnicas de massagem, você tem que entender como você vai usar uma massoterapia ao seu favor. Então, tudo isso. Então, uma outra coisa aqui, em relação ao massoterapeuta. Gente, entendam que atender muito não é sinal de sucesso. Às vezes, você atendendo menos, colocando mais valor no seu trabalho e conseguindo ter um preço maior, você vai conseguir a mesma quantidade de dinheiro que você tinha atendendo 1 milhão de pessoas, só que se desgastando menos, entregando mais valor e fazendo com que aquela pessoa te reconheça como um profissional diferenciado. E aí a pessoa vira e fala assim, vale a pena investir nesse tipo de trabalho que essa pessoa oferta. Então, tem até um vídeo lá no canal do YouTube. Gente, quem não é inscrito, lá lá na bio, lá tem um link, se inscrevam lá, tem muito material bacana, tá? E justamente porque lá eu falo muito dessas questões de cuidado e tudo, de automassagem, então se inscrevam lá. Então eu falo sobre isso. Atender muito não é sinal de sucesso. Eu vejo as pessoas falando assim, às vezes eu atendo o dia inteiro, tá? Tudo bem. Por qual valor? Às vezes a pessoa está atendendo por dia inteiro, numa linha ali de produção. A pessoa chega, a mesma coisa que ela aplica em um, ela aplica no outro. E aí o que acontece? Às vezes, tem pessoas que estão ali, entraram, pagando pouco e não vão continuar. Por quê? A pessoa, naquela loucura toda de fazer um protocolo ali de atendimento, ela não sentiu o outro, porque ela tinha que tratar rápido ali. Tratar não, né? Ela tinha que fazer, porque tratar é outra coisa. Ela tinha que fazer aquilo ali rápido, porque já tinha uma outra pessoa chegando, e aí chegava a outra, a mesma coisa. Na hora que chegou no final do dia, aquela pessoa está com um valor pequenininho que ela ganhou, cheia de dor. Aquela dor não vai ser resolvida em uma noite de sono. No outro dia, ela vai começar de novo ali,
naquela labuta. Tem profissionais, por exemplo, que trabalham em clubes. O valor que recebem é mixaria. E aí, normalmente as pessoas que trabalham nesses lugares, ou as pessoas que normalmente recebem o trabalho, querem que aquela pessoa coloque muita força, tá? E aí, por quê? Aquela pessoa não se valoriza. Se ela se valorizasse, ela opa, não, desse jeito não. E aí são pessoas que recebem pouquíssimo e que se machucam muito e que o período de vida útil de trabalho é pequeniníssimo, tá? Então eu quero que vocês levem isso na cabeça de vocês. Encaminhando para o final, vamos falar do mais importante. Todo tipo de lesão, ele acontece por duas coisas: capacidade e demanda. Eu posso ter uma demanda altíssima com uma capacidade boa e eu vou me lesar. Por quê? Às vezes já chegou pessoas que, por exemplo, assim, eu trabalhava, antes de trabalhar com massagem, eu trabalhava numa distribuidora de livros. E a gente fazia um evento todo ano, que era um evento que arrecadava muito dinheiro, que era um projeto do governo, chamava Cantinho de Leitura. Ou seja, você colocava num lugar, acontecia muito na Serraria Souza Pinto, aqui em BH. Colocava num lugar diversas distribuidoras, e aí as escolas tinham uma verba que tinham que aplicar em relação à compra de determinados livros. Então cada distribuidora tinha suas editoras e a pessoa chegava ali e comprava os livros. E aí, depois, você tinha que digitar esse tanto de pedido, você tinha que separar, conferir livro. Então era uma loucura desesperada na distribuidora nesse período, porque você tinha que fazer estudo, embalar e encaixotar para poder enviar. Então você tinha uma demanda muito grande com uma capacidade pequena de lidar com aquilo. Normalmente se contratava outras pessoas, mas mesmo assim ainda era pouco. Então as pessoas se sobrecarregavam. Então olha só, uma demanda absurda com uma capacidade que estava ok, tá? Ou eu tenho uma capacidade que é ruim, tem uma pessoa que às vezes, uma alimentação ruim, que já causa inflamação, uma pessoa com o corpo depauperado por uma patologia crônica, por exemplo, assim, uma doença reumática, uma doença autoimune, uma diabetes, por exemplo, ou qualquer outra doença que pode, ou por exemplo, um hipotiroidismo que não está controlado, tá? Tudo isso vai afetar a questão de força muscular, de um tanto de coisa, que essa pessoa vai ficar sobrecarregada e aí ela tem uma capacidade reduzida com uma demanda que às vezes nem é muito grande e ela vai ter problema, ok? Olá, Mariana, obrigado, fico muito feliz com isso. Gente, vocês não sabem o quanto que é importante para uma pessoa que produz conteúdo o feedback. Por quê? A gente está aqui, normalmente, querendo entregar o melhor. E aí, vocês veem que, se eu mostrar para vocês aqui, só fazendo um adendo aqui, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, putz, não, tá entregando ali porque é fácil. Tudo é fácil. É fácil porque tem um processo ali de vida envolvido. São 23 anos. Mas olha só, existe um preparo, existe um estudo, existem esboços, existe procura. Então, assim, por quê? Por mais que é uma coisa que você domina, por mais que são coisas que eu falo assim, putz, eu tenho exemplo disso tudo para citar, eu tenho muita coisa, mas assim, tem um trabalho. E normalmente quando você tem um feedback, isso é engrandecedor, tá? Isso é engrandecedor, porque assim, é só um pequeno desabafo, né? Porque às vezes você faz uma coisa e o profissional, ele também se beneficia. Quando a gente está aqui fazendo uma live, quando uma pessoa faz uma pergunta, opa, nossa, que pergunta interessante. E aí ela te leva para uma forma de pensar sensacional. É igual, eu falo, quem faz uma live são os participantes. Quem faz o curso são os alunos. Quando eu vou dar um curso, eu falo assim, olha, o curso, ele vai ser melhor, quanto melhor for
os alunos. Então, por isso que a gente precisa aproveitar dos profissionais. Se você tem uma pessoa que está disposta, que está entregando, usufrua dessa pessoa, né? E também, muito obrigado de novo, Marina, o feedback. Isso é sensacional. Muito obrigado. Então, olha só. Então, vamos lá. Todas as lesões, então capacidade e demanda, tá? Uma demanda absurda, uma capacidade pequena, ou uma demanda pequena, uma capacidade ruim. E aí, quando a gente percebe isso, a gente vai orientar a pessoa para que ela busque melhorar a sua capacidade e diminuir as demandas, tá? Por que eu falo isso? Imagina só, gente, eu sempre quis tocar um instrumento, tá? Eu fui tentar aprender violão. Só que eu trabalhava o dia inteiro e depois ia estudar violão. E aí eu comecei a perceber que tocar aquele instrumento seria mais uma sobrecarga para o meu corpo. O que eu virei e falei? Opa, o meu trabalho é mais importante do que eu tocar o violão. Tá? E além disso, quando você começa a aprender, dá aqueles calinhos aqui na polpa do dedo, e aquilo estava me atrapalhando, porque isso arranhava as pessoas. E a pior coisa que tem, para mim, que às vezes a pessoa falava assim, não estou sentindo nada, mas se eu estou com a unha grande, se eu estou com alguma coisa que eu acho que está machucando a pessoa, eu já fico louco. Eu falo, não, peraí, eu tenho que dar um jeito nisso. Então, eu preciso orientar a pessoa, porque às vezes a pessoa está ali trabalhando e aí chega em casa e vai tocar uma bateria, vai tocar um violão ou vai ficar fazendo tricô, crochê. Tudo isso é uma fonte de sobrecarga. E aí eu tenho que saber, porque às vezes aquela pessoa que está ali fazendo crochê, eu tenho que virar para ela e falar assim, olha, faz o seguinte então, já que você quer fazer, levanta mais vezes, coloca uma almofada. Por quê? Uma das coisas de desequilíbrio que acontece com as pessoas é isso aqui, ó, manter a posição dos ombros elevadas. Isso vai diminuir a vascularização dessa região. Isso pode gerar uma compressão que está vindo aqui entre os escalenos. E isso às vezes vai deixar o ombro numa posição que vai causar desconforto, uma rigidez da estrutura. E depois, por conseguinte, ela vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, o músculo está fadigado. Tá? E eu vou falar com ela, não, coloca uma almofada, você vai conseguir colocar os seus braços apoiados nela e aí vai ficar mais fácil para você fazer, tá? Olha, faz o seguinte, se você gosta de fazer alguma coisa manual, afasta o que você está fazendo, tá? Porque às vezes se você está fazendo uma coisa que está muito próximo, você vai fazer isso aqui, ó. E aí quando você faz isso aqui, você vai estar forçando sua cervical, você vai estar forçando os olhos. Então afasta, e aí você vai ter condição de enxergar aquilo de uma forma mais distante, sem se sobrecarregar. A mesma coisa para o profissional que está trabalhando, às vezes na maca. Às vezes você está trabalhando num lugar, e aí ao invés de você afastar, tomar uma posição diferente em relação à maca, você vai lá e fica muito próximo do estímulo que você está fazendo de cabeça baixa. E aí o braço todo encolhidinho lá, e aí você não vai ter resultado. Tá? Você pode até ter resultado, mas você vai ter um resultado com uma sobrecarga muito grande, se machucando demais, tá? Outra coisa, às vezes a pessoa ela vai fazer um determinado trabalho e ela não percebe a quantidade de força que ela está colocando, né? Tem uma técnica, eu já até falei dela alguma outra vez, e aí até uma pessoa perguntou o que era. Eu falei assim, não, um dia eu vou fazer uma live e não fiz ainda, né? Que é eutonia. A eutonia, ela fala que você tem que utilizar o tônus correto para executar determinada coisa. Então, na hora que eu estou escrevendo, eu tenho que pegar naquela caneta e perceber a quantidade de força que eu preciso empregar na caneta para segurar. A partir do momento que eu fiz uma quantidade de força ali e segurei, o resto que eu estou colocando ali é energia que eu estou jogando fora. Quando você está atendendo um cliente, por exemplo, e você vai fazer um determinado estímulo, você vai ter que entender a quantidade de força que você vai colocar ali para vencer aquela barreira. O resto que você está jogando ali é a energia que você está jogando fora. Então, é isso. Todas essas questões vão levar ao quê?
a uma falta de vascularização. A gente sabe que a falta de vascularização vai gerar uma acidificação no tecido. A acidificação no tecido vai gerar contração. A contração vai gerar menos vascularização e vira um ciclo vicioso. Tá? E aí, se essa pessoa aprende que ela, primeiro, ela tem que cuidar disso tudo, que ela precisa ir em você de tempos em tempos para poder melhorar o relaxamento daquela musculatura. Aquela musculatura relaxada é uma musculatura que tem as fibras musculares contraindo de forma melhor. Então, consequentemente, ela consegue gerar mais força. Ela é uma musculatura que os catabólitos, que é o resto de metabolismo que fica ali entre os tecidos, eles conseguem ser drenados. E aí você não tem acidificação. Você consegue pegar aquela face ali que está viciosamente adensada e dar para ela deslizamento tecidual. Então é isso. Todas essas coisas vocês conseguem trazer de benefício a partir do momento que vocês conseguem ter entendimento do outro, do posto de trabalho, o que é a demanda daquele serviço, como que você vai se posicionar em relação àquela pessoa, como você vai posicionar em relação ao estímulo. É só lembrar vocês, tá? Isso tudo, tá? Vocês vêm no feed o tempo inteiro comigo, vocês vêm lá no canal do YouTube. E outra coisa, em relação aos cursos, tá? As pessoas, graças a Deus, muito feedback em relação ao curso de Tuinar, porque no curso, mais do que ensinar manobras, o meu cuidado é ensinar a pessoa como que ela vai utilizar o corpo da melhor forma para ter o melhor resultado, gastando a menor quantidade de energia. Às vezes vocês vão procurar fazer uma técnica, aí vocês vão lá e fazem uma técnica ou um método. E aí, às vezes, o corpo daquela pessoa está preparado para fazer aquela técnica, mas o seu não. Então, e aí, o que vocês precisam perceber? Essa pessoa me dá a possibilidade de ter uma adaptação da técnica ao meu corpo também, ou só meu corpo que tem que adaptar a técnica? Porque senão, vocês não vão conseguir ter resultado. E aí vão acabar se machucando, tá? Mas, se depender de mim, isso não vai acontecer, porque eu vou continuar aqui trazendo informação de qualidade para vocês, para que vocês possam ter um olhar cada vez mais amplo e que vocês possam continuar resgatando vidas com as mãos e fazendo diferença na vida dos outros. No mais, um forte abraço, uma ótima semana para vocês e que Deus ilumine. Tchau, tchau.